essa freada que Deus fez comigo. Está aqui falando uma ansiosa em recuperação. É assim que eu gosto de dizer, né? Tem um autor, Gabor Maté, que fala que ele está no meio da pregação, mas eu acho interessante falar sobre isso agora, que a cura não é um ponto, é uma jornada. Nós escutamos muitas vezes coisas que nós, como cristãs, deveríamos ser, fazer. 40 minutos que eu tenho. A chefa falou. Ixi, então vamos lá, vamos sem embaçar aqui então, né, gente? Mas eu sou o que sou e estou aqui somente por uma coisa, pela graça de Deus. As irmãs que estiveram me carregando essa semana sabem que eu estava enferma há 2 dias atrás, sem voz. Ainda está rouca, não vou poder fazer shows, cancelar os shows. Mas está dando para me ouvir bem, né? Isso é um milagre de Deus na minha vida essa semana, presente do Pai, de eu poder estar falando com vocês. Sou uma pessoa que sofreu a vida inteira com ansiedade, depressão, autojulgamento, autocondenação, autopunição. Já fui viciada no trabalho e hoje eu estou aprendendo a descansar, a desfrutar da presença, a ter uma vida mais contemplativa. Deus tem me levado para esse lugar. E como muitas das ironias de Deus, ele escolheu uma pessoa ansiosa para escrever um livro chamado Sem Pressa. Esse título não é em homenagem a mim, já vou adiantando. É uma conversa entre 2 pessoas, uma conversa entre a quietude e a ansiedade. E o meu parceiro nessa conversa é o pastor Messias. Eu tive a honra de caminhar com ele por 1 ano. E depois que eu sofri a crise, eu decidi mudar de profissão. Eu sou jornalista de formação, mas sempre estive envolvida com trabalhos de conteúdo sobre autoconhecimento. E sou bailarina também, bailarina clássica. E quando eu sofri a crise, Deus me chamou muito forte para trabalhar para Ele, para compartilhar com Ele a cura que Ele operou através da minha vida. Eu já tive uma vida meditativa na adolescência, mas uma vida que não agradava ao Senhor. Eu me converti aos 23 anos. E eu queria retomar essa vida meditativa, contemplativa, só que eu não sabia como. Por quê? Porque tudo que eu olhava feria o Deus que eu queria. Então eu precisei desenvolver um novo jeito e me tornei instrutora de atenção plena. Gente, fala sério. Uma ansiosa em recuperação, quem que vai querer ser minha aluna? Uma ansiosa em recuperação resolveu ensinar foco. Eu tenho TDAH. E eu ensino foco. Gente, dá certo. Sabe por que deu certo? Porque eu escrevi um livro. Tem que ter foco para escrever um livro. E escrevi um livro com minha casa toda bagunçada. E eu vou chegar lá, pastora Márcia. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus por Ele ter derramado a graça sobre a minha vida e por ter me dito, vá, e eu serei com a sua boca. É o que Ele está fazendo aqui hoje. Quero agradecer a pastora Tatiana, que me deu essa oportunidade. E vocês tratem de baixar a expectativa. Eu não sou pastora e eu não sou pregadora, então peguem leve comigo, ok? Vamos fazer esse combinado?
Quero agradecer meu marido, que além de ser meu parceiro, está cuidando do meu filho que pegou a minha virose. Era para ele estar aqui comigo. Ele é meu médico, cuidou de mim durante a crise. E ele foi incansável em estudar, em saber como que ele poderia me ajudar para me ver livre da depressão e da ansiedade. Quero agradecer também a minha pastora, não pode falar pastora na minha denominação, tá, gente? Mas eu falo. Dane-se. O pastor não tá aqui, só tá ela. Quero agradecer a presença da pastora Ana Lídia, minha amiga, que esteve comigo na primeira crise. A primeira vez que eu ouvi falar de meditação foi com ela. Ana, olha aqui, essa história de meditação, eu preciso disso. Minha amiga Anne, Juliana, que vieram comigo. A Anne é minha parceira aí desde o início, para tudo, para todas as coisas. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. E agradecer aos meus filhos, que tiveram que ter uma mãe ausente emocionalmente dentro de casa. Uma mãe que queria muitas coisas, queria aquietar-se, queria viver o jugo suave e o fardo leve de Jesus. Eu queria, gente, eu juro que eu queria. Que queria irar e não pecar. Eu queria, mas não conseguia. E meus filhos, gente, tiveram que aguentar tudo isso. Hoje eu pago preço, tá? Hoje eu corro atrás do prejuízo. E não é fácil. É uma luta. Dia após dia. Mas eu sou o que sou pela graça. Amém. E é por ela que eu estou aqui. E é por ela que eu vou me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Amém. Não é pelo meu desempenho, não é pela minha performance. E eu aprendi isso a duras penas, inclusive essa semana, tá, gente? Quando eu falei que eu vinha pregar aqui, o pastor Messias falou assim: nossa, Sertanópolis. Aí ele já me deu uma aula, né? Falou assim: ó, olha aqui na minha direção, presta atenção no que eu vou te falar, olha aqui. Era a porta de entrada dos sertanejos, né? Quando vieram explorar essa região. E foi a porta de entrada do pastor Jonas Dias Martins, essa igreja. E é o grande mestre do pastor Messias, a pessoa que ele mais cita depois de Jesus, é o pastor Jonas. E também o pastor Messias pastoreou aqui. Então quero mandar o abraço dele para essa igreja maravilhosa, porque essa igreja é a porta e Jesus é a porta, né? Jesus é a porta, e quem entra por essa porta será salvo. Só salvo encontrará o quê? Pastagens. Vocês me deram pastagens essa semana, meninas. Eu respondi cada áudio de oração que eu recebi. Gente, pensa numa igreja que ora. Eu fui carregada pelas orações das irmãs. Era um fogo que vinha. Parece assim, foi agora um batalhão de vírus embora. Cada oração que chegava, eu sentia, parece que um batalhão batendo retirado. E eu fui sendo levantada pelas orações. Vocês me acolheram de uma forma que me constrangeu. Continuem, porque assim, eu não sei como é para a pastora Márcia, mas para mim, a gente não é fácil estar do lado de cá. Não é fácil. É um desafio e a gente paga preço com a nossa própria saúde, muitas vezes, com a nossa família. Certo? Então, gente, eu queria, antes da gente começar, eu sei que eu tenho pouco tempo e eu quero que vocês vão me controlando, que eu sou bem preocupada com essa história de horário. Eu queria fazer uma prática com vocês, convidar vocês para a gente ficar 1 minuto em pausa e pedir para que você comece olhando esse ambiente. Você está aqui a tarde toda, mas será que você percebeu quantas cores tem nesse vaso de flor?
Dá uma olhada, olha para o teto, olha para trás, tenta encontrar 3 coisas que você não notou. Em seguida, feche os seus olhos, ou você pode fixar o olhar numa direção. E agora nós vamos girar a câmera do nosso olhar para dentro. Primeiro eu pedi para vocês olharem para fora, agora vocês vão girar para dentro, para tirar uma selfie interna. E eu quero que você perceba qual que é a sensação do teu corpo que mais chama a sua atenção nesse momento. É a temperatura, um formigamento, uma roupa apertada, o que está? E aos poucos abra os seus olhos e olhe para a pessoa que está do seu lado. Fica olhando, só olha. Em silêncio, a gente ainda está no tempo de silêncio. Olha, sem conversar, por favor, só olha. É incômodo ficar olhando para uma pessoa que você não conhece? Como que é? É esquisito? É esquisito, né? Olha lá, tem uma pessoa que falando para mim que é esquisito. Eu quero que com o olhar, não com a boca, vocês falem para ela assim, ó. Eu vou falar com a boca para vocês saberem o que é. Que bom que você está aqui. Mas com o olhar. Pega na mão dessa pessoa, se possível, só com o olhar. Só com o olhar. Prestar atenção, às vezes é bem incômodo, não é? Não é? Presença. A pessoa fala que quer presença. Ah, presença. Como Maria. Eu quero presença. Às vezes é péssimo. Principalmente se você está do lado de alguém que você não conhece. Ficar olhando no olho é constrangedor. Presença não constrange? Quem que sentiu isso no corpo? Eu queria apresentar o tema que eu vou trazer para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir mexer aqui, ó. Chamar. Presença que gera vida. É incômodo, mas gera vida. É a partir da presença que nós somos o quê? Nutridos. Muitas vezes nós não queremos olhar para coisas e faz parte, tá? O nosso cérebro, ele foi formado para evitar coisa chata, coisa ruim, coisa que a gente não gosta. É normal, é saudável. O cérebro faz isso. A criação dele é para isso. Porém, entrar em contato com isso é que vai nos fazer viver de verdade e não fugir da vida e não ir para outro lugar e não ir para o celular e ficar zapeando o Instagram infinitamente, o WhatsApp infinitamente, ou se enfiar em projetos da igreja e mais projetos e trabalho. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fugir do quê? Da presença. Porque minha casa está um caos. Porque meu marido não se importa comigo. Essa é a minha verdade hoje. E esse tema chamar, ele tem 2 significados na Bíblia. O primeiro está lá em Ezequiel. Deixa eu ver se eu consigo. Não, é para cá. Ixi, peraí, só um minutinho. Lá em Ezequiel, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Sabe qual vai ser o nome da Nova Jerusalém? O Senhor está ali. Sabe o que é isso? Presença constante, transbordante. Essa vai ser. Nós estamos sendo preparados para a presença constante, gente. A dona Wanda é mãe da Ana Lídia. E ela já foi minha parceira de oração. A gente era vizinha na torre de oração. Ela saía e eu entrava. E muitas vezes a gente orou por avivamento. Quando eu descobri isso, eu falei: Dona Wanda, conheci
confia um ministério que vai nos levar para esse avivamento. É a presença. Então a gente quer. Tá bom, Marina, legal, eu quero, mas como que eu chego lá? E é por isso que é tão fascinante, sabe por quê? Porque dá para treinar. E é sobre isso que eu vim falar hoje, sobre a jornada de atenção plena com Jesus. Você pode treinar essa presença. Esse livro é mais do que uma conversa minha com o pastor Messias. Eu vou usando os estranhamentos que a mente acelerada da Marina tem em relação à calma do pastor Messias. Eu vou usando essa conversa para te ensinar todo o meu curso de atenção plena. Eu dou curso de atenção plena. Gente, esse nome que vocês nem sabiam que existia, tem curso até. A Ju, que está aqui, é minha aluna. E também tem uma outra presença, que é uma variação da palavra hebraica, que está lá em Deuteronômio, que é Shema, que é ouvir de verdade. É um ouvir com atenção, é um ouvir com entendimento, olho no olho, e um ouvir que te leva a obedecer. Esse é o Shema. Vai além do simples ato de ouvir. E eu queria agora pedir para que vocês abram suas Bíblias em Lucas 10, de 38 a 42. Eu quase morri quando eu vi vocês cantando a música, tá, gente? Falei, Deus está aqui. Não precisa esperar Nova Jerusalém. Deus já está aqui nesse lugar. Vou começar. Todo mundo abriu? Ajuda o vizinho, quem tiver com dificuldade. Dá um amém aí, bem alto, quem já abriu. Ótimo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Meninas, eu tentei escolher a melhor versão para passar para vocês. E, infelizmente, porque eu acho essa linguagem um pouco mais, eu estou vendo na Revista e Atualizada, que foi a que mais foi fiel à mensagem que Deus colocou no meu coração. E quedava-se significa sentada em atenção plena. Vocês acreditam nisso? Sentada em atenção plena. Então você já começa a entender um pouquinho o que é atenção plena. A ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu queria pedir para os meninos rodarem o primeiro vídeo. Vai para cá. Dá para apagar a luz rapidinho para a gente poder assistir? Tá tudo bem, Marta? Eu estou bem, só. Eu cuido de tudo, continue. Por favor, continue. Certo. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Eu fico feliz em ser o último. Pelos olhos terrenos, suponho que pareça injusto, mas eu não disse o reino deste mundo, eu disse dos céus. É um cálculo diferente, onde as pessoas não são medidas pelo que merecem. Obrigado. Isso parece delicioso. Teria ficado melhor se eu não tivesse feito tudo sozinha. Melhor? Sim, melhor.
mas condizente com alguém tão importante quanto o senhor. Parece que não percebeu que a minha irmã me deixou sozinha com o serviço. Desde o momento que chegou, ela não fez nada para te servir. Ela ignorou completamente tudo que eu tenho feito para deixar vocês confortáveis. E ficou claro que ela não vê o quanto estou trabalhando sozinha. A única coisa que poderia mudar é se o senhor disser para ela me ajudar. Marta, por favor, vem se sentar aqui comigo. Como eu posso me sentar? Só metade dos seguidores foram servidos. Podemos discutir isso mais tarde. Me desculpe. Eu sei, mas eu quero que os outros ouçam isso. Não tem nada para se envergonhar. Você fez uma coisa maravilhosa. Não tem nada que se envergonhar. Você fez uma coisa maravilhosa. Fiquem com essa frase. Você está ansiosa e inquieta com muitas coisas. E não é à toa. E não é à toa. A hospitalidade sempre vai ser importante. E eu sou grato pelo que você fez. É o que o senhor merece. E mais. Você tem boa intenção. E isso é importante. Mas apenas uma coisa é imprescindível. A melhor maneira de me servir é prestar muita atenção às minhas palavras. Essa é a prioridade. Foi isso que a sua irmã escolheu. É uma boa parte. E esta não lhe será tirada. Tirada? Sua comida, os pratos, eles são maravilhosos. Mas eles vão passar com o resto deste mundo. As minhas palavras jamais passarão. A Maria escolheu se banquetear com uma coisa de valor eterno. Quero que todos ouçam claramente. Não repreendo a Marta. Os atos de serviço são lindos. A ação é boa. Você está fazendo o que achava que era esperado de você. E o que você faz é valioso. E a Maria até podia ter ajudado um pouco. Mas escute. Eu não quero que se distraia da chance que você tem de estar aqui comigo. E com os amigos que eu trouxe. Eu estou convidando vocês para uma coisa melhor. Sentar-se aos meus pés. Ouvir atentamente as minhas palavras. E devorá-las como uma refeição mais nutritiva do que comida de verdade. Jesus não condena Marta. Acho tão linda essa passagem, gente. Quem mais aqui é fã do The Chosen? Eu tô encantada. Encantada com essa última temporada. O lado bom de ficar doente. Maratonei The Chosen. É tão precioso ver o quanto nós colocamos muitas vezes a Marta como sendo inferior a Maria. Mas hoje, eu não quero fazer isso não. Por que Marta não consegue parar? Por que Marta não consegue parar? O ano passado, a pastora Márcia esteve na nossa igreja. E a minha situação estava bem tensa quando ela foi anunciada. Eu sempre tive muita dificuldade de ser dona de casa. Muita mesmo. Eu tenho déficit de atenção. Imagina a organização da minha casa como é. Minha funcionária, na pandemia, a gente não conseguiu mais pagar para tê-la. Então, ela foi mandada embora e eu assumi todos os serviços com 3 crianças. Eu tenho 3 meninos. Meu marido tem uma profissão que ele fica muito tempo fora de casa, médico. E aí,
quando ela foi embora, você sabe o que minha funcionária falou pra mim, gente? É com muita vergonha que eu falo isso pra vocês. Marina, você precisa amar a sua casa. Se você não amar, ninguém vai fazer isso por você. E eu nunca fui estimulada. Hoje eu entendo por quê, pastora. A minha mãe, ela odiava ser dona de casa. Ela falava que era o serviço mais ingrato que existia. Eu cresci com isso. Então eu não fui ensinada, eu não fui preparada para ter uma família. E aí, a minha igreja anuncia, e eu tinha acabado de entregar meu livro, que eu escrevi para fugir também. Tem o lado lindo. O livro era o meu alto do monte. Na verdade, ele que me sustentou, porque eu não tive nenhuma crise durante esse período. Ele me sustentou, ele era o alto do monte, sabe? Aquela passagem, você vai para o alto do monte, se abastece e vem para fazer o serviço. E quando anunciaram, eu na hora falei, não vou. Ainda mais quando falaram o tema do livro, Nossos Cômodos Falam. Lembra que eu falei da Marina que se autocondena, que se autossabota, que se massacra? Que sempre ela está fazendo alguma coisa errada? Então o tempo todo, sabe aquela mente? Eu não sei se vocês vão reconhecer essa mente, mas é uma mente assim, que está sempre passando a limpo para ver se não tem, quem está assistindo The Chosen, se não tem nenhum fermento escondido aí que precisa ser limpo. Essa é a minha mente de origem, é daí que eu parto. Então o que eu traduzi o livro da pastora Márcia? O meu cômodo me acusa. Não é fala, me acusa, óbvio. Eu vou lá no congresso, ela vai ficar falando sobre organização. E aí minha casa tá uma bagunça. Não vou. Aí a abençoada da minha amiga Cristiane ficou de motorista dela. E a belezinha ficou doente. E pediu, eu peço socorro para ela. Ela estava vendendo livro para mim, né? Mas eu pago também, gente. Porque ela veio pedir socorro para mim. Marina, você pode ficar de motorista da pastora Márcia? Aí eu falei, posso. Então, em outubro do ano passado, fui pegá-la. E logo no nosso primeiro encontro, né, pastora? Eu já falei, pastora, passei a semana arrumando a casa para não me sentir culpada no seu congresso. Mas os planos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Eu fui curada naquele congresso. Porque a pastora trouxe exatamente, porque eu não tinha uma autoconfiança dentro da minha casa. Eu sempre me senti um fracasso. A minha casa era um lugar de ameaça. Era assim, uma louça suja era, aí Marina, você não está sendo boa o suficiente. Ficar dentro de casa parece que o tempo todo está tendo um sinal vermelho ali. Roupa, passar roupa, lavar roupa. E você nunca dá fim no negócio. Então, gente, o que aconteceu? Por que Marta não parava? Por que a Marina não parava? Essa é uma pergunta difícil, gente, mas é o ponto de partida. O que Deus fala para Adão logo depois que ele peca? Onde você está? Onde você está, Marina? Eu estou com medo de me sentir culpada no congresso. Eu estou me sentindo um fracasso dentro da minha casa. Era ali que eu estava. E ali. Lembra? Presença é gostoso? Nem sempre. É disso que a gente vai falar. Adão e Eva estavam como? Envergonhados, com medo, se culpando. A Bíblia fala isso, né? Quando você acusa o outro, é porque você está se sentindo culpado, né? Essa era a verdade. Aquela verdade. O que Deus queria? Não é uma pergunta geográfica. Onde você está? Não é uma pergunta geográfica. Deus não sabia onde Adão e Eva estavam. Não é geográfica. Deus queria que eles soubessem onde eles estavam para poder tratar.
João Calvino fala que quase toda a soma de nosso conhecimento consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Para que nós possamos conhecer a Deus, nós precisamos enfrentar essa verdade. Porém, na jornada de atenção plena com Jesus, nós temos o privilégio de conhecer, e quem comprou o livro vai poder conhecer esses 3 botões maravilhosos que a gente fala que é o botão de segurança. Quanto? 20 minutos? Tá. Ixi, deixa eu correr. São 3 botões que a gente fala que são os botões de segurança. Vocês não vão ser jogados no fogo, gente. Deus é tão gentil que a neurociência descobriu 3 áreas que precisam ser trabalhadas. Mas olha, gente, a Bíblia também. Olha que coisa linda. Eu passei o curso inteiro de formação para me tornar instrutora de atenção plena, vendo quanto a Bíblia e a neurociência, casa. E esses 3 botões são: primeiro, coragem. Ser forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque eu vou estar com você. Mas a gente aciona internamente esse botão chamado coragem. Olhar para o momento presente. Talvez seja a coisa mais difícil. A Dani, que é nosso exemplo aqui, talvez esteja passando por essa situação. O segundo botão, curiosidade. A mente que deixa de querer ver coisas novas, ela deixa de viver, ela deixa de ter um entusiasmo pela vida. E o que Deus fala? Estou fazendo algo novo, porventura você não consegue perceber? Olha o treino que eu já fiz com vocês no começo. Isso é treino de atenção plena. É treino para ouvir Deus. Ai, Marina, o que tem a ver olhar o teto com treino para ouvir a Deus? Tudo a ver. Porque o mesmo cérebro que entra no ambiente e vê os detalhes é o mesmo cérebro que tem sensibilidade para ouvir as sutilezas do Senhor. Amém? E o terceiro botão, que é o meu favorito, e que infelizmente hoje eu dou essa jornada só para cristão. Não ficar essa história de citou a Bíblia, vamos citar a Bíblia mesmo, é tudo de Bíblia, é tudo só cristão. Quem não é cristão pode vir? É óbvio que pode. Eu amo quando vem não cristão, porque aí eles vão ver que existe um caminho sobremodo excelente, né? Muitos que amam a meditação querem vir para o curso, mas eles vão ver que tem um caminho sobremodo excelente, que vai além da contemplação, além da meditação. E esse terceiro botão, gente, que é o que mais está adoecendo o meio cristão hoje, eu falo isso de boca cheia, é o C da compaixão. Então, primeiro C, coragem para olhar, para pausar, para desacelerar, para sair do celular. Tá difícil, dói, isso dói, para reconhecer, isso dói. Eu não queria estar nessa situação. Segundo, curiosidade. O que eu posso ver nessa situação que eu ainda não vi? Que mais, Senhor, me mostra? Que saída? O que o Senhor quer aqui? E o terceiro botão da compaixão, que eu uso, o seguinte versículo: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então eu queria pedir para que você agora colocasse a sua mão em algum gesto, fizesse algum gesto calmante em você. Pode ser no seu coração, no seu rosto. Eu adoro isso. Um carinho, algo que você sinta assim, acolhimento. Tenta descobrir. Ou as duas mãos aqui no tórax, eu gosto bastante. Um alto abraço. Isso a gente chama de gestos calmantes na jornada. E repete para você: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Para quem está em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus. Nem a minha condenação. Nem a minha condenação. Eu sou livre. Eu sou livre. Amém. Então, o primeiro ponto, amém, irmã? O primeiro ponto é: por que Marta não parava? Por que Marta precisava trabalhar tanto? E eu quero que você se pergunte hoje: por que eu trabalho tanto? É um dom que Deus me deu? Ou é uma maldição? Isso está me levando à ruína? Você que vai saber a resposta.
os nossos dias normais. Alguém se reconhece em alguma dessas fotos? Isso é o nosso dia normal. Quando Jesus acolhe Marta, dizendo, não é à toa que você trabalha demais. Gente, a nossa vida é muito difícil. Caracas! E ainda a gente inventa de ser cristã, que tem mais exigências ainda? Não é, pastora? A lista do cristão, ela é maior do que a do não cristão, porque a gente não educa filho de qualquer jeito. A gente não leva a nossa vida espiritual de qualquer jeito. Então a nossa vida é cheia de coisa. Não é por acaso que nós vivemos isso. Então quando a gente olha para o momento presente, a gente vê o quê? A terra estava sem forma e vazia. Tinha treva. A gente olha para o caos. Olhar para o presente. O início é, onde você está, Marina? Onde estás, Adão? Olha para o caos. Olha, recomeçando o mundo aí de novo, em Gênesis 3. O caos. Mas o Espírito de Deus pairava. E Deus disse, haja luz e houve luz. O que é a jornada de atenção plena com Jesus? É essa luz que se acende no meio do caos. É a perguntinha, onde estás? Onde estás? Marta estava em outro lugar? Muito provavelmente. Tem um livro, esse, Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida, que fala assim, sua mente vai viajar no tempo. Sua única tarefa é gentilmente trazê-la de volta para o agora. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não tem fim. É exercício. Você determina um foco. Eu quero viver no agora. Eu quero voltar a viver. Viver no agora é voltar a viver, tá, gente? Saber viver. Ah, mas eu não posso dar umas viajadas? Claro que pode. Teu cérebro tem uma área, que é a rede de devaneio, que foi feita para viajar na maionese. Viajar na maionese é saudável também. É saudável, pastor, porque é daí que vem a criatividade. É o ócio criativo. É o ócio criativo. Mas o corpo, ele está sempre no momento presente. Então o corpo, na jornada de atenção plena, a gente usa como sendo a âncora para trazer a mente de volta para o momento presente. A partir das sensações do corpo. Então esse é o começo. Lembra que eu falei? Qual é a sensação do corpo que está mais gritante? E a grande maioria dos meus alunos, quando chegam para a jornada de atenção plena, eles não conseguem perceber o próprio corpo. A mente está em um lugar e o corpo está em outro lugar. Com isso, você perde a noção também das sutilezas do momento. Marta, por exemplo, não percebeu qual era o mais importante ali. A mente dela estava o quê? Jesus falou, inquieta, preocupada. Então, pelo corpo, pelas sensações do corpo, a gente volta a sentir a vida. E muita gente tem dificuldade de perceber o corpo, ou porque não gosta do corpo, ou porque foi abusada. Existem muitos motivos que levam uma pessoa a esquecer do corpo, não olhar para o corpo, a criar uma insensibilidade. E viver isso que fala lá em Mateus, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Isso é uma mente desconectada do corpo. A pessoa está falando, mas ela não está ali naquela adoração, ela está em outro lugar. E agora, gente, eu queria, o último ponto para encerrar, fazer as pazes entre Maria e Marta. As duas são necessárias. Lá atrás, no início de tudo, da vida contemplativa, dos pais do deserto, Lectio Divina, alguém já ouviu falar sobre esses termos todos? Existia uma tendência muito grande, que existe até hoje dentro das igrejas, de hierarquizar, sendo Maria superior a Marta. Quem aqui pensava que Maria é superior a Marta? Levanta a mão. Temos que ser Maria, né? A igreja cobra isso. Cadê?
Minha irmã, cadê sua cabeça? Como assim? Você está em outro lugar? Seja Maria. As duas são necessárias. As duas. E a proposta da jornada de atenção plena com Jesus é justamente essas pazes, integrar Maria com Marta. Sendo que, eu adoro essa expressão, é como se a Maria fosse a raiz e a Marta as folhas. Nós nos nutrimos pela contemplação, nós nos nutrimos pela palavra, nós nos nutrimos na presença, e as ações são as folhas. Uma árvore saudável tem folha? Tem folha. Uma árvore saudável tem raiz? Tem raiz. Então as duas são necessárias. Existe até algumas versões que falam que Marta significa uma maturidade espiritual, porque ela já está tão nutrida que é por isso que ela trabalha. Mas eu não concordo muito com isso, porque a gente vê que ela está irritada. E eu, que sempre fui muito Marta, queria agora entrar num segundo aspecto que não, por conta do tempo eu não vou poder dar para vocês, que eu queria ensinar vocês a conversa com atenção plena, que é o Shema, que era a segunda parte, né, que eu ia dar, que ela é tão necessária para dentro das nossas casas. E quando eu comecei a escrever o livro, eu ia entrevistar o pastor Messias, e quem conhece sabe que ele detesta que cortem ele, que interrompam a fala dele. Gente, era um show de horror. Ele falava uma coisa, eu conectava com outra e interrompia direto. E eu falo que apesar de mim, apesar da Marta que habita em mim, o livro nasceu, a coisa aconteceu. Dá para falar mais um pouquinho? Então tá. Eu fico aflita quando tem pouco tempo. E eu queria mostrar para vocês, um minutinho, eu vou passar um vídeo aqui rapidinho. Eu queria mostrar um minutinho para vocês essa proposta pelas palavras que teve no lançamento do livro. Eu queria passar rapidinho esse vídeo. E uma das pessoas que vai falar aí é o meu pastor titular, que é o pastor Emerson, esposo da Ana Lídia, que está aqui comigo hoje. Pode passar o segundo vídeo, por favor. E aí ficou aí. Não é esse. Você passou errado, é o outro. Esse daí não. Esse. Tem som. Esse é meu pastor titular. Deus me deu a honra de ensinar o reverendo a ser uma pessoa mais calma. Querido, que o livro ele é provocante. O livro ele acalma, mas também tira você do sério, porque você lida com a sua pressa, lida com as suas ansiedades. Quando a gente trabalha somente visando a ciência, a gente deixa de ter algo que é precioso e que dá sentido a todas as coisas, que é o colo do pai. E durante esse processo, a minha mente foi para lugares. Quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém. Meu Deus, e agora, né? Parece que a mente vai para outro lugar, mas quando a gente tem esse colo, a gente sabe para onde voltar. E isso que tornou o processo de trabalhar a atenção plena muito mais profundo, muito mais significativo. Eu disse a Maria que esse livro vai ser uma semente. Uma semente. E essa semente vai se tornar uma grande árvore e os frutos virão. Mas certamente o livro ele nos leva a uma reflexão sobre a nossa própria agitação e como Deus, próprio Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, buscou essa solitude, esse segredo de estar a sós consigo mesmo, mas com Deus. Eu falo aqui no livro que o Senhor é a pessoa mais parecida com Jesus que eu já conheci na vida. Foi um privilégio, um presente para mim caminhar com o Senhor esse ano.
Essa é a minha família, os meus 3 meninos. Pode voltar lá na apresentação, por favor? Gente, esse foi o lançamento do meu livro, o início desse processo. E eu vejo a urgência da gente levar para dentro da igreja esse novo jeito mais gentil de viver. Esse novo jeito mais leve. Quando eu adoeci, eu lia versículos como: porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E eu falava: opa, peraí, eu sou cristã, eu tô em Jesus, eu tô com Jesus. Jesus é tudo na minha vida, mas o meu jugo não está sendo suave, não está sendo leve. Essa jornada veio me ensinar a como viver aquilo que a Bíblia quer que eu viva. Como que eu posso viver? Mas um como que pega pela mão e não fala assim: ah, Marta. Gente, tem umas versões de Bíblia que fala assim: Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Tem outra que fala assim: ô Marta, a Maria escolheu o certo. Não, gente. Sabe qual que é a grande, já me encaminhando para o final e fazendo as pazes entre as duas, a grande vantagem da Maria em relação a Marta, do ponto de vista da atenção plena com Jesus, é que a Maria pôde escolher entre ficar aos pés de Jesus ou trabalhar na cozinha. Talvez hoje você esteja como eu há 7 anos atrás, sem conseguir escolher. Você está presa no modo Marta. Mas existe um jeito, existe um caminho de treinar teu cérebro, como se fosse uma musculação. E não só com neurociência, tá, gente? É isso que eu queria mostrar para vocês. Que em primeiro lugar nós temos as disciplinas espirituais. Richard Foster é um grande escritor que fala sobre isso, maravilhoso, eu super indico vocês a lerem. Que ele fala que na intenção de Deus, as disciplinas espirituais não são apenas para os gigantes espirituais, mas para pessoas comuns, como eu, como a Márcia, como a Ana Lídia, como a Ana, a Ju, como vocês. Pessoas que têm emprego, que cuidam de filho, que lavam prato e cortam grama. As disciplinas espirituais é a raiz, é a nutrição, é aquela parte que ninguém vê, não parece. Parece que a gente está perdendo tempo. E é normal a gente sentir que parece que está perdendo tempo fazendo as disciplinas espirituais, porque ninguém vê. Como assim? Tem um monte de tarefa para fazer. Eu vou fazer uma coisa que ninguém vê, que ninguém percebe. Talvez hoje, minha irmã, você chegou aqui, você está sem vida. E a Bíblia fala: eu te dou vida e vida em abundância, vida plena. Tem uma versão que fala. Toma posse disso na sua vida, vida plena. Você não foi criada para ficar como eu, controlando sintomas de ansiedade, preocupada com uma mente tagarela que não para de ficar apitando. Sabe a mente que apita? Sabe? É lembrete para toda hora. Você não foi criada para isso. Foi criada para ter vida plena, degustar da presença, chamar, presença que gera vida. Tem essa frase também do Newton Perricet: a contemplação é a nascente e a ação a correnteza. Existe um rio que quer jorrar para a vida eterna. Deus quer transbordar na sua vida essa noite, meu irmão. Deus quer transbordar na sua vida essa noite. Ele não te criou para uma vida sem sentido mesmo, sem sentir. Passa a mão no seu rosto, fala: oi corpo, oi corpo, tudo bom? Eu fui viajar, fui passear, mas eu estou de volta, eu quero cuidar de você. Oi mundo, oi pessoas. A pastora Márcia falou coisas maravilhosas aqui pra gente sobre o sofá.
Eu sempre fui muito performática, muito desempenho, a aluninha, a primeira da turma, e que se esforçava para ser a primeira da turma. Criei meu filho, o Gabriel, igualzinho, passei eu, Ctrl+C, Ctrl+V. Coitado do menino, depressão aos 17 anos. Graças a Deus ele já está bem. Eu fui criada para viver uma vida que não é compatível com o que a Bíblia diz. E eu precisava ensinar minha mente a funcionar de um novo jeito. Como? Através das disciplinas espirituais e através dessa jornada que eu aprendi. A minha musculação cerebral. São esses hábitos que eu fui adquirindo, de pausa, de se nutrir na pausa, voltar para a pausa. Quando? De novo, todos os dias. De novo, 5 minutos. Marina, eu não consigo parar. Marina, esquece, isso não é para mim, não consigo. Pausa 2 minutos. Sabe o que você faz? Bota o cronômetro do seu celular em 2 minutos. E nesses 2 minutos, você fica de olho fechado, identificando todos os sons que aparecem nesses 2 minutos. Você já está treinando o teu cérebro para ser Maria. Não vai dar tempo de eu ensinar isso para vocês, né? Já encerrou. Eu vou partir para o finalzinho aqui, que eu separei algumas coisas bem legais. Quem quiser, isso está no meu livro, tá? Isso aqui é a dinâmica de como funciona o nosso cérebro quando nós estamos numa conversa, quando nós queremos nos parecer com alguém. Quer que eu fale? Posso falar? Pode ser? Como é que funciona, gente, esses estágios da atenção? Você me escutou falar aqui, certo? Talvez você colocou no teu cérebro que você gostaria de nutrir a Maria. Quem quer nutrir a Maria? Levanta a mão. Quem acha que precisa nutrir a Maria? Levanta a mão. Então, nutrir a Maria, nós vamos colocar como objeto da atenção focada. É a sua intenção. Córtex pré-frontal, tá? Isso aí é a região do cérebro, você não precisa saber. Aí você vai voltar para sua casa amanhã. Aí você vai voltar para casa amanhã, louça suja, tal, correria. Você vai se distrair da sua intenção. Gente, isso serve para tudo. O que eu estou ensinando para vocês é uma joia. Serve para tudo, para execução de tarefa, para qualquer coisa. A rede de devaneio, aquela do viajar na maionese, ela entra em ação e te tira dali. Aí vem uma outra rede, que eu falo que é a rede usada pelo Espírito Santo, que é a rede de saliência, que fala assim, ó, opa, isso não é ser Maria, não foi isso que a gente combinou. Vamos voltar? Vamos voltar? Lembra o que a Marina, não sou pastora, tá, gente? O que a Marina falou? 2 minutos. Pronto. Vou respirar por 2 minutos. Faz simples, 2 minutos é muito, faz 1 minuto só. Caminha mais devagar de um cômodo para o outro. Tem um artigo científico que fala que quando você inibe a sua motricidade no ato meditativo, no ato contemplativo, você sabe o que você ganha de brinde no teu cérebro? Maior controle emocional e aumento da sua capacidade neurocognitiva, ou seja, você aprende mais, você encontra novos caminhos, você sai daquela situação de luta e fuga. Gente, eu introduzi aqui hoje para vocês o início dessa jornada. Eu quero que vocês saiam daqui pensando, como é que está minha Marta? Como é que está minha Maria? O que eu estou precisando agora? Ser Marta ou ser Maria? Quando eu falo que oh, Pai, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Pai. Antes de orar, para a gente encerrar, eu queria ler uma passagem que está em 2 Crônicas, capítulo 5.
versículos 13 e 14. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo de Deus. Sabe o que a presença fez para aqueles sacerdotes? Fez eles abandonarem o serviço. Não dava mais para trabalhar diante daquela presença. Eles precisavam se ajoelhar, se entregar, se quebrantar. Como a pastora Márcia falou, chorar para florescer. Eu adorei isso que ela falou. Chorar para florescer, voltar a ter sensibilidade. E não é sua culpa se você está sem sensibilidade. A vida é dura, a vida é difícil. Não é fácil, mas tem um caminho gentil. Semana retrasada eu jejum de domingo. E eu tenho todo um cronograma de jejum. Deus falou, eu quero jejum no sofá. Oi? Pois é. Eu quero jejum no sofá, jejum de não fazer nada. Olha que delícia ouvir Deus falar isso para você. Para algumas pessoas isso é dificílimo. Jejum de fazer era o que eu tinha para entregar para o Senhor. E como Ele falou no meu coração, gente, como Ele falou no meu coração, simplesmente eu estando ali no sofá disponível para cada filho que chegava, cada filho que conversava, o marido. E lá naquele congresso a pastora Márcia falou que uma boa dona de casa era uma mulher presente, pastora. E aí, a tua pregação me devolveu a dignidade, porque isso é algo que eu busco de todo o meu coração. Eu não sou boa dona de casa nas tarefas, eu não fui treinada para isso. Talvez você foi, talvez isso para você seja fácil, talvez para você o difícil é a presença. Eu sei quando um filho precisa conversar, quando o marido tá de um jeito, eu sei, só de olhar para cada um. Tem gente que não sabe. Eu queria orar por você. Queria orar por você que se sentiu na posição de Marta ou se sentiu com necessidade de voltar a se conectar com a vida. Pai, livra-nos da armadilha do desempenho, Senhor. Livra-nos, Pai, de uma vida sem sentido, desconectada. Nós queremos viver a boa parte, nós queremos ser nutridas pela Tua presença, pelo Teu chamar. Pai, nós queremos viver a Nova Jerusalém hoje, aqui. Nós buscamos esse lugar, a nossa alma anseia pelo Deus vivo. Por que estás abatida, minha alma? Por quê? Pai, lança luz, haja luz na minha mente, no meu coração, na minha alma, haja luz. Faz do seu jeito, Pai, e me ajuda a realmente ficar quieta, ouvir e ficar ali no sofá, sentada no sofá, ou como antigamente, no banco da praça. Me ajuda, Pai, me ajuda a parar, nos ajuda a parar e provar o melhor dessa terra, porque aos teus amados o Senhor dá enquanto dormem. Em nome de Jesus. Quantas mulheres na Bíblia nós aprendemos hoje, quantas histórias que o Senhor trouxe à nossa memória